Boa noite, Brasil! Olá, audiência cativa do programa Quinto Elemento. Esse é o programa Quinto Elemento? É. Não é Trocando as Bolas? Não sei. Mini AVC. Ser brasileiro cansa? Ou será que é sempre ouvir a mesma ladainha sobre cortes de gasto aqui, fecha a torneira dali, tira da saúde dos aposentados, enquanto os bancos, a mídia e os artistas são inundados por benefícios fiscais, além, é claro, dos eventuais marajás de sempre, né? Um dos benefícios atingidos neste último pacotão foi o BPC. O benefício de prestação continuada é praticamente o último resquício de dignidade que o nosso sistema público oferece a quem mais precisa. Mas, pelo visto, dignidade também é luxo aqui no Brasil. Quem mandou ser pobre, idoso ou deficiente? E antes que você pense que isso é só mais um ajuste fiscal, pare e pense. Por que os cortes nunca atingem as mordomias do andar de cima? Será que a eficiência fiscal é um novo reality show? Quem consegue sobreviver com menos? Então fica a pergunta, o que vale mais? Agradar os banqueiros da Faria Lima ou cuidar de quem já está no fim do bico do corpo, como diria Platão? Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. E atenção, se você quiser ver este mesmo programa sem censura, sem esses cortes no som, você pode ir no X e no Telegram do Estúdio Quinto Elemento, saúde. E aí você vai ver sem censura. Então, vai lá, X e Telegram, Estúdio Quinto Elemento. Continuamos com a nossa programação. Para discutir o assunto, a essa hora da manhã, Temos aqui. o pobre, o velho e o deficiente. Pobre, um velho, um deficiente, um banqueiro e o fudido. E o E o brasileiro, E o burocrata. E o sem dignidade. O burocrata. E o chapéu. Muito bom. Pô, legal. Que dureza. Alto astral esse assunto, né? Muito alto Alto astral. astral. O Super cara alto lá astral. cortando o corte. Vocês Pra viram fim os de cortes? ano, Que Natal, legal, vai ficar esse clima. Ah, é bom. gostoso, né? O Haddad tá sendo generoso pra caramba, porque é o Tá. seguinte, ele tá... Não, veja, eu estudava muito coisa de liberalismo e os caras tinham aquela coisa que assim, olha, se o Estado dá muita assistência, ele destrói as famílias. Porque você cria... O cara já sabe que o Estado vai cuidar do parente e aí ele não ajuda a mãe, não ajuda o pai. O Arthur não ajuda a gente, que deixa o áudio Que deixa o áudio ligado e fica retorno dando aqui. eco aqui. Calma aí. Exato. Caraca, mano. Aí é o seguinte, aí o que acontece? O Haddad, ele fez um negócio que é muito doido, que o cara, quando ele recebe ajuda do parente, o cara é deficiente, lascado, não consegue trabalhar, não tem renda. Quando o parente ajuda, corta o auxílio. Pois é. Ou seja, ele vai unir Entre as a cruz e a famílias. espada. Entre o... Vai unir as Vai famílias. unir as famílias, exatamente. porque o cara vai ajudar. Uma vez vai cortar o auxílio, o cara fala, pô, não pode deixar de me ajudar agora, porque senão eu fico sem. Aí as Exatamente. famílias vão se unir, Ele vai vai- fortalecer a unidade familiar e Vai forçar a caridade. Exatamente. Olha aí. Forçar Não. a caridade é ótimo, né? Forçar. Caridade coercitiva. Caridade tipo um assalto. coercitiva. Caridade coercitiva. Agora, Fala, Arthur, você vai falar alguma coisa? Fala, claro. Vamos deixar o Arthur Agora falar. eu vou usar essa técnica. Minha técnica agora é essa. Quando eu quiser falar, eu vou botar eco pra vocês. O Lucas está reclamando do eco, ele está reclamando então que ele tem que ouvir ele mesmo. E eu que tenho que ouvir sem estar falando. Que é pior. Entendeu? Eu tenho que te ouvir. É verdade. Muito bem. Cara, Não, minha participação é só essa mesmo, dizer que eu ia ficar atrapalhando vocês botando eco. Legal. Boa. essa é a tua função hoje. A gente tem rodado por aí. Ontem a gente gravou o Puxando o Fio e a gente comentou, não, porque a gente nem vai falar dessa coisa do corte do judiciário, porque realmente sempre vem esse populismo, né? Ai, tem que cortar, estão cortando dos pobres, mas... Só que, cara, eu vi aqui um número que me deixou bastante impressionado. Que o custo do poder... Isso rodou eu fui até conferir, pelo jeito é verdade. O custo do poder judiciário foi de 132,8 bilhões em 2023. Cara, você está cortando o BPC para economizar 12 bilhões. Não é possível.
que você não consegue tirar de 138 E bilhões os salários de Pelo toda... menos uns 30. de gente, pelo menos dos maiores salários, Sim. né, dos grandes, não precisa cortar da galera que tá... Não, Porque então, no do baixo, judiciário tem de tudo, Mas, né? mas aí é que tá a pegadinha, porque se não me engano é proporcional. Um super salário. Quando você sobe dos caras lá de cima, os que estão abaixo, eles ganham uma porcentagem do que os caras de cima ganham. Então quando sobe os maiores salários, sobe todos juntos. Então é uma grana, e os caras não estão ganhando mais dinheiro, não estão ganhando menos auxílio. Ó, o sujeito que não consegue trabalhar não pode ter um auxílio para comprar comida, que é o que ele consegue comprar e olhe lá, porque o preço da comida subiu. Sim. Mas o auxílio terno do digníssimo burocrata fica. É. O auxílio motorista, o auxílio gasolina, O auxílio sujeito que põe a cadeira para ele sentar lá. Ai, que susto que você fez esse gesto. Põe- O sujeito que... Então, cara... Você só pensa nisso? Auxílio ascensorista. Só às quintas-feiras. Não, e é isso, né? Esses auxílios todos, eles vão sendo corrigidos, né? Diferente de nós, eu como empresário aqui, todo ano, aliás, ao contrário, eu conseguia cobrar menos pelo mesmo serviço. Então, todo ano eu tinha um decréscimo no salário. Uhum. Esses caras não, tem aumento de salário. E aí o cara que realmente precisa, porque o BPC, a gente precisa lembrar que é pro cara que ganha R$350 É o por mês ferrado, no máximo. exato. É gente muito ferrada mesmo. Porque a gente às vezes fala, não, vai cortar o auxílio de alguém, mas aí o cara também nem precisava tanto. Mas nesse caso, o cara tá Não, aí doente. é para aposentado, é para Deficiente gente que não tem físico. condição nem de sobreviver. Não. Então é um negócio, assim, assustador, até a cara de pau do cara, de todos os gastos. Porque vamos combinar que tem gasto sobrando no governo, né? No Brasil. Não é possível que não tenha onde cortar, que não seja isso. Não, O cara sobretudo vai... nesse governo. Esse governo deu um salto de gasto. E é gasto mesmo, os caras gastam, torram dinheiro. não, e Não é assim- investimento em alguma coisa, não exatamente, uma estrada, está alguma investindo em infraestrutura, nada disso. É gasto mesmo, é torrar grana, entendeu? Ou para pagar pessoal lá para as emendas parlamentares, ou para, enfim, subir salários. Os irmãos Batista estão ganhando uma grana. Opa! Exato. Estão Esse ganhando sempre, uma... né? Esse A Amazonas Energia lá, que fizeram lá a gambiarra, Sim. e que vai custar 2 bilhões por ano nas nossas contas de energia. Ou seja, é uma coisa assim, tu enriquece... A gente vai pagar mais pela energia. A Cara, é transferência, surreal, é transferência de renda socialista ao contrário, né? Exato, Você ao tira do contrário. pobre para dar Esse é pro o- rico. esse é o PT. Não, cara, é bem impressionante isso. Fala, E vindo de um partido, né, partido, que teoricamente... que usa muito bem a Não, narrativa da É que pobreza. vocês não entenderam. O Lula falou que o pobre é pro orçamento do Estado. Mas é realmente o pobre no orçamento do Estado. Faz parte do orçamento, Exato. alimentando ele, não recebendo. Diga lá, Arthur. Pô, acho que o lema do PT virou isso, né? Companheiros e o Estado primeiro, depois mulheres e crianças. É isso aí. É isso mesmo. Cara, assim, é triste, porque de fato, você vê que não tem... Acho que a gente falou até nisso ontem, né, Atrelli? No Puxando Fio, um pouquinho, né? Não tem esforço coletivo, cara. Eles não querem fazer esforço coletivo para melhorar o país. Então eles têm as suas panelas, o judiciário tem a sua panela de custo, o PT tem uma estrutura de Estado que acaba sendo dominante em relação ao interesse das pessoas, e no fundo isso é exatamente, sem tirar nem pôr, a estratégia tecnocrata, que é criar uma estrutura onde o Estado é mais importante, né? O homem é sujeito à estrutura de Estado, e essas políticas, inclusive ambientalistas, malthusianas, são mais importantes do que a vida das pessoas. Então, se tiver que cortar para as pessoas que estão com deficiência, etc., mas são considerados já uma subclasse, que seja. E é assim que os caras vão tocando, né? Então, infelizmente, é isso aí. E olhando nessa visão um pouquinho mais ampla, né, o malthusianismo está mais vivo que nunca, né? A gente fala e as pessoas falam, não, isso aí, malthusianismo é coisa antiga e não sei o quê, mas tem cara defendendo abertamente, né, que, não, realmente a gente precisa diminuir o consumo, degrowth, tudo isso vem de uma preocupação, né, teórica ali de que o cara... Furada, muita gente, de Mais que do muita que gente vai dar problema e não sei o quê, temos que diminuir a quantidade de pessoas, e normalmente nunca vamos diminuir a quantidade de pessoas, peraí, tem umas 10 pessoas aqui na União Europeia, vamos diminuir aqui, nós 5, não, é os outros que eles querem diminuir, né?
E aí vem de um pensamento que é muito forte, né, e vem de muito tempo e está em todas essas coisas na ONU, no Fórum Mundial, que é essa coisa de se achar o excepcionalismo, né? De achar que a gente tudo bem porque a gente é meio especial, né? E aí tem o Bigodinho lá que comprou essa ideia aí. Ô Felipe, novamente, eu sempre falo disso aqui, mas acho que não é bom repetir. Estava escrito com todas as letras no memorando lá de segurança nacional do Kissinger, o NSSM 200, que uma das políticas de defesa era justamente a despopulação de países emergentes que pudessem representar a ameaça econômica. Tá lá, tá escrito, né? E as campanhas de despopulação, parte delas envolviam a promoção de e desse tipo de coisa. Então você tem coletivos que defendem o direito reprodutivo das mulheres, financiado pela USAID, que na verdade estão... Isso é muito bom, né? Que direito reprodutivo é muito engraçado, porque não é direito, porque o feto fica sem direito, o feto não, a criança, né? Fica sem direito, e a reprodução acaba ali naquele momento. Então não tem direito de reprodutivo, de não ter reprodução. Sim. Né? E é engraçado que... Não, é o direito dela escolher, se ela quer reproduzir. Se ela quer reproduzir, não. Só que ela pode escolher ela antes, pode né? escolher, ela tem formas de escolher. Sim, tem um jeito muito simples. Muito simples, exatamente. Liga as trompas. É bom... Não, eu só ia falar que é bom ter falado do malthusianismo, porque a única coisa que o governo Lula faz de fato não, tá bom, tem corte pro miserável deficiente que não consegue trabalhar, corta. Sobe salário do burocrata, o burocrata fica ali intacto. O campeão nacional também tá ganhando dinheiro. E o setor da energia verde também, né? Então, o cara teve o PAC verde, que está substituindo o ônibus. Você vê que coisa ridícula. Os ônibus estão lotados, já é um meio de transporte ruim, né? Já é dos menos eficientes. A demanda já não está... Exato. Aí, ao invés de você adicionar mais ônibus, né, para diminuir o número de carros, fazer alguma coisa, linha de metrô, sei lá, o diabo que seja, não, você substitui os ônibus que tem aí por ônibus elétricos. Aí o ônibus elétrico, eu não conversei com uma pessoa que pega o ônibus elétrico que o elogie, né? Então, aliás, assistam o documentário Climate the Change, né? Climate the Movie, que está no nosso canal oficialmente, a gente pediu para os donos lá, para os caras que dirigiram, tá legendado, a gente vai lançar também dublado, tá? Só para vocês saberem. E fala exatamente isso, cara, que o carbono, essa coisa, meu... E é inconteste ali. É muito difícil você falar, não, tem coisa errada ali, porque é um monte de cientista, é prêmio Nobel, é cara, assim, top, com argumentos claros que qualquer pessoa consegue entender. Então, assim, essa coisa do cara gastar 200 bilhões, o Lula prometeu 200 bilhões para a transição energética. Cara, você está cortando 12 bilhões de pessoas que estão na miséria. Sim. E você vem falar depois que a direita não pensa no pobre, a direita... Quando o pobre, na verdade, no meio de uma pandemia, acabou conseguindo sobreviver por causa de ajudas que até a direita reclamava, que é assistencialista, que não sei o quê, que é justamente essa discussão que a gente tem tido, aliás, tem tido no Twitter, tem tido em tudo quanto é lugar, de que, não é uma briga entre capitalismo e liberalismo. A gente está entre comunismo e liberalismo. A briga, na verdade, é entre o cristianismo, alguém falou essa frase, não lembro quem, é entre o cristianismo e o capitalismo entre o materialismo e o cristianismo, porque nenhuma das soluções, se você for ortodoxo, tanto no liberalismo quanto no comunismo, vão ser boas. Então a gente tem que olhar caso a caso, tem que ver, estamos no Brasil nessa situação. Então, por exemplo, para o liberal, cortou gasto para o cara lá que está doente. Pra gente que pensa assim, tudo bem, cortar gasto legal, mas não aí, né? Vamos cortar onde... não corta onde... É uma questão de você... Não, é que parece que a visão, sobretudo liberal, é que, assim, esses deficientes, velhos, e etc., são inúteis. Então, ficar gastando dinheiro com essa gente, você não está beneficiando todo o resto da sociedade. Quer dizer, isso para dar um pulo para eutanásia de Estado, entendeu? Que é o que já vem que já está acontecendo. acontecendo, não sei quantos países, acho que 17 países já permitem a eutanásia. Alguns estimulam,
né? assistido. Não é nem permissão, Estímulo. alguns estimulam. Então, justamente, porque esses caras olham essas figuras, né, os homens, os velhos, os deficientes e tal, como um número que está enchendo o saco aí. Utilitário. Né? Tá povoando o mundo, que precisa diminuir né, a população. É que quando você troca esses velhos, doentes, não sei o que, para o seu pai, o seu irmão, né? Não, cara mesmo. exato, o próprio cara isso que que eu ia falar. defende isso. Sim. Quando o velho é o pai dele, quando o velho é o irmão dele, quando o velho... A não ser que seja um psicopata e muitos deles Depende são, do pai dele também, né? O cara entende que não é assim, mas só que cada um desses velhos pode ser pai de alguém. Cara, o irmão, que é pior é o filho. seguinte, você tem uma desintegração tão grande da unidade familiar que nego... Tem muita gente aí que detesta a própria família e quer que o velho mesmo morra e acabou. Sim. Até porque bobear tem uma herançazinha ali para... Exato, Isso exato. quando, olha, isso quando tem, porque é o seguinte, essas políticas estão se intensificando a um ponto que você vê, qual é a política de Estado do Lula, qual é o projeto do Lula, se é que há algum projeto, porque ele não quis, né, ele tá com a política meio paralisada, assim, não consegue fazer muita coisa. Ele, no momento, tá meio paralisado, né? Coitado. Tadinho. Mas o que acontece você tem uma diminuição da produção que vem de anos já. Então você tem a taxa de juros altas que estimula o rentismo e diminui o investimento na indústria. Beleza. Então você tem o país já desindustrializado. Aí você tem a única coisa que a gente tem aqui de atividade econômica, a maior parte da atividade econômica é comércio, serviço... Não, é só o que tem na real. Comércio, serviço e exportação de matéria-prima. Sim. A exportação de matéria-prima, olha, ao mesmo tempo que a gente vende terra e recurso e reserva para país estrangeiro, o nosso próprio agro, ele é meio que sabotado de todo lado. Internamente. Internamente. Pelo próprio Lula. Então você não pode produzir fertilizante aqui para diminuir a dependência externa, porque a ONG vem reclamar que nitrogênio e não sei o quê. Você não pode construir uma ferrovia para o agro ser mais eficiente, que está, sei lá, 100 quilômetros da área de reserva, porque pode causar um ambiente em que o nego vai querer mexer na terra do índio, que está longe da terra do índio. Enfim, não é nem como se estivesse querendo mexer na terra do índio mesmo. E todas essas coisas vão gerar emprego, vão gerar uma coisa. Exato. Vai um ciclo rodar, aí, né? Que vai ser aquele círculo virtuoso. virtuoso. Exato. Não pode. O agro não pode usar pesticida. Não pode matar o parasita que destrói a comida que o cara vai produzir. Então você vai criando um monte de coisa que, olha, você não tem produção industrial. A produção de matéria-prima e de alimento é dificultada, né? Ou a sua eficiência diminuída. Você não tem auxílio para o sujeito que não consegue comer. Nos lugares em que os únicos empregos que estão sendo gerados são os empregos do agro, o cara não quer trabalhar para não perder o Bolsa Família também. Isso aí. Então, assim, que não é cortado nesse caso, né? Não tem estímulo para o cara ir trabalhar. Então, assim, é um negócio que... Aí, ao mesmo tempo, a única coisa que sobra, né, é a venda das reservas para estrangeiro. Porra, parece que... Uma hora acaba, né? Você não tá pensando no longo prazo. Então parece que o plano é realmente... Porque assim, se Parece não que é... o plano é acabar com as pessoas mesmo. Exato, porque se não é, cara... Malthusiano. Parabéns. Parabéns, estão conseguindo. Se não tá tá conseguindo. sendo sem querer. Exatamente. Vai lá, Arthur. Já que me chamam de duguinista, comunista, Estado nacionalista, sabe o quê? Eu vou provocar, eu vou citar até o Foucault. Foucault, no livro dele lá o Nascimento da Biopolítica, ele fala exatamente isso, que tem uma hora em que o Estado totalitário, né, não vai mais querer matar as pessoas, vai deixar morrer. Então, é exatamente o que os caras estão fazendo com o BPC, entendeu? Tá deixando o cara morrer sem intervir, né? Porque mata esses caras aí mesmo, tira porque virou um peso. E isso, para mim, eu só faço esse link com essa coisa que parece, que obviamente que né? Não parece, é uma falta de caridade, etc. E é planejado, mas está muito em linha com tudo que tem se falado no neomalthusianismo, mas também com a questão da inteligência artificial, com o próprio Harari, né? Eles consideram esses caras agora uma massa de inútil, né? Então são uma massa de inúteis, como o Harari falou. Então os caras estão se preparando para fazer cortes, etc., mas estão dificultando a vida do mais pobre, mas nessa linha de deixa o cara aí mesmo, porque ele virou uma massa de inútil, dá uma mesadinha para ele aí, deixa ele jogar no jogo do Tigrinho, tá tudo bem. Quer dizer, esses movimentos são todos juntos, né?
O resultado a gente está vendo. Não sei se eles pensaram nisso. Eles escrevem que vão fazer. O resultado é esse. A gente imagina que é uma coisa proposital, né? Sim, sim. Só voltando que parece que tem uma contradição no que a gente acabou de falar, porque é o seguinte, você dá uma mesada, mas estão cortando o auxílio. O auxílio que está cortando é pro cara que é deficiente. Mesmo. É exato, o cara que é deficiente. Esse cara que até consegue fazer alguma coisa, mas que vai ser automatizado daqui a pouco, ele recebe alguma coisa por enquanto. Exatamente. Né? Então é isso, e recebe naquelas, né? Não, e é aquela coisa Brasil, né? O cara vai dando, depois não tem fiscalização para ver se o cara precisava mesmo. E aí, cara, também é um pouco do sistema já brasileiro de falar assim, não, mas o cara tá recebendo, vai votar em mim mesmo, eu nem vou dar muita olhada. Então, por isso que eles cortam dos idosos. Os idosos não votam, o deficiente ou quando... não precisa votar. Tem esse, eu não tinha pensado nisso, mas tem isso também, né? Tem porque, tudo a ver, porque se esses caras não são voto mesmo, a gente precisa manter o nosso voto. E é engraçado que... Não, é só quanto os benefícios, né, a direção dos benefícios. No caso do Bolsa Família, a gente já falou isso aqui, tem uma consequência trágica que está acontecendo no Nordeste, que os caras não estão aceitando emprego, porque, você falou, né? Isso. Você falou isso agora? Agora. Porra, meu. Tão velho mesmo. Big AVC. Não foi nem mini. Vai lá na caixa, vai no guichê 3. Não, mas cortaram. Pegar seu benefício. cortando. Não, ainda não aprovaram. É verdade. Ainda não aprovaram, aproveita. Aliás, é a pressão que a galera tem que fazer aí, né? Para não aprovar. Pressione o seu... Sou deputado, sei lá. Exato, né? Deputância. O que eu ia falar é que tem um pessoal na esquerda, por exemplo, no ICL, tem um vídeo de 4 anos atrás do Eduardo Moreira reclamando dos cortes do BPC que queriam fazer na época. Olha só. E aí hoje, você tem uma discussão interna lá que nem convidou deputado que estava passando pano para os cortes do Haddad, falando que não era bem assim, etc. Mas mesmo assim, olha, mesmo que eles se oponham aos cortes do BPC, o Lula tá agindo feito um neoliberal e tal, e não sei o que lá. E às vezes parece mesmo, né? Mesmo que reclame, os caras estavam apavorados que com a virada discursiva que está acontecendo, com a direita assumindo mais poder no cenário internacional, a preocupação central deles é que a direita fosse frear a agenda verde. Então, assim, e a agenda verde tem como uma das suas principais consequências a diminuição da produção, em especial da produção alimentícia, e não é de qualquer alimento, é do alimento de qualidade, né? Ou seja, é o encarecimento do alimento de qualidade que fica reservado só às castas altas, o pessoal que tem dinheiro, e o pobre vai comer, sei lá, vai comer grilo, vai comer alguma pasta esquisita. Ultraprocessados. Exatamente. Alguma coisa artificial, a carne sintética, o diabo que seja, enfim. Então, assim, o pobre vai comer isso aí, os ricos vão continuar se alimentando bem. Os países que não se desenvolveram não se desenvolvem mais, se tornam uma espécie de celeiro para entregar recurso e para vender e nem vender o crédito de carbono, que já vai estar endividado, né? Mas enfim, a gente já falou disso tem um tempo. Então você tem uma mobilização da economia que faz com que quem tem recurso continua tendo, apesar de ter que pagar um pouquinho mais caro em algumas coisas. Não vai fazer essa diferença toda. Exatamente. E quem não tem, não vai ter. E vai ser controlado. Exato. E vai ter a qualidade de vida piorada. Então, assim, os caras reclamam, mas no fundo, as políticas verdes que eles defendem têm esse resultado. Claro. Então é meio que um truquezinho Basta de mágica. ver de novo, O Eduardo Moreira Exato. reclamar não é assim grande, né? Enfim. A gente sabe o que está por trás. Tem vídeo dele de 4 anos atrás, também, ou mais tempo, dando uma bolsa de, sei lá, $15 mil para a mulher. Então, esses caras aí, o comunismo é no fiofó dos outros, né? Exato. Como tem agora apareceu a filha da Fernanda Torres. Dando uma bolsa mesmo. Eu tava pensando, bolsa de estudo? Não, uma bolsa. Bolsa de... Bolsa. Temos aí agora a Luísa Sonza também comprando uma bolsa de $15 mil. Bolsa, né? E ela mostra isso, a né? filha da Fernanda Torres com a camiseta do MST, num
de um apartamento, assim, né? Então, assim, tem isso também. O quanto de benefício fiscal essa gente não recebeu? Então aí é que tá. Aí você pegou no ponto, porque a questão não é o cara comprar. Quer comprar? Claro, problema você é um nenhum. babaca, Tem grana o pra problema isso. é seu. Trabalhou, o problema é ganhou. que você tem isenção, tá cortando do cara cara que que precisa precisa. pra esbanjar na internet ainda. Faz escondido, pelo menos é isso que eu falo. Enquanto defende a diminuição da produção e do consumo para os consumo. outros. Sim, pros sim, outros, exatamente. Como o Diminuiu senhor o Felipe consumo Neto, pros como a outros, Anitta, que no quarto de 300 metros Precisamos quadrados. parar de consumir. Precisamos parar de consumir. Não, Agora- a distribuição de renda. É. E aí você tem o puxadinho do Palácio do Planalto, que é a Rede Globo, fazendo 1000 Ecoando. malabarismos, dizendo que tá tudo uma maravilha, não, o Brasil tá crescendo, o Brasil tá num momento de superávit, entendeu? Não é um AVC no Lula que vai interromper esse fluxo maravilhoso de crescimento do Brasil. E aí é que tá, Quer quando a gente, isso aqui deixa as pessoas mais revoltadas e eles estão completamente descolados, eles ficam ainda, assim como, me lembrou o Chico Buarque, quando começou a internet. Antes da internet, Chico Buarque era Deus, né? Sim. Todo mundo só falava bem, ninguém Ou melhor, falar. ele só ouvia quem falava bem, né? Porque era TV, difícil, era né? não sei o quê. tal. Alguém fala mal, mesmo assim, era difícil. Mas aí entrou a internet e o cara percebeu que algumas pessoas não gostavam dele. E ele falou isso mesmo, falou até engraçado o jeito que ele falou. Falou, pô, eu fiquei chocado, as pessoas, nem todo mundo gosta de mim, como assim? Eu acho que tá acontecendo, não, e é legal que ele fala isso de uma forma bem honesta, assim. Sim. E o que está acontecendo com essa galera é que até hoje a jornalista da Globo, a artista Fernanda Torres, essa coisa, ela acha que é uma minoria lá do Twitter da extrema-direita. Só que, cara, o rei tá nu faz tempo já. As pessoas já viram elas isso não e, se ligaram. e já é uma grande maioria que sabe que eles são uma farsa, que eles são um engodo, que eles são de papelão. Então, aí o cara... Por isso que eu falei brincando, eu falei, pô, pelo menos disfarça, né? Ele não disfarça porque ele ainda, na cabecinha dele, da Luísa Sonza, de não sei o quê, não precisa disfarçar, porque, pô, eu sou uma atriz, Não, eu tô eles não aqui, têm nem eu sou consciência. social, Eles Eles eu não têm nem pra- consciência. né? Tem um videozinho que estava circulando hoje, que eu vi no Twitter, de uma entrevista, assim, 2 boçais entrevistando mais uma boçal, que é a Fernanda Lima. Falando assim, o Pondé, a gente entrevistou o Pondé outro dia, ele disse que a esquerda domina o mainstream, né, o artístico. E a Fernanda Lima responde assim, não, assim, eu encontro em todos os lugares que eu vou gente que pensa como eu, assim, não é só na artistas. Porque as rodas dela Não, são imagina, super ainda em diversificadas. Guaianazes, né? Sentando numa salinha Pegando o busão o busão ali, lá na Marginal. no fim da Bahia. Ali, Muito falando, bom. Nos meus lugar- círculos sociais, nos lugares que eu frequento, as pessoas pensam como eu. Ora, aí- que surpresa! Pô. E ela é tão incoerente que ela dá um exemplo pro de uma Baixo pessoa que pensa Leblon. o contrário, ela fala, aí eu levanto e tchau. Ou seja, a única pessoa que fala é um pouquinho diferente. Que deve ser um contrário assim, né? Não, a menina, sabe o Assim, que era assim, eu liberalzão. acho que eu quero botar meus filhos numa escola só de meninos, porque eu acho que meninos e meninas têm que ser criados diferentes, de formas diferentes. Foi o que a pessoa falou lá. Então Tchau. Que absurdo. Bicho. Cara, Sem então dúvida. essa gente tem um Mas nessa QI. linha da... O que me irrita é o seguinte, essa gente que ajuda a derrubar o QI. O QI não, porque QI também eu acho uma avaliação errada. não. Mas é a capacidade do brasileiro de discernir entre o trata as correto, pessoas de o incorreto, discutir, o de- importante e o fútil. Né? Aquela coisa, aquele vídeo, aliás, se puder botar um trechinho aí, aquele vídeo da Globo do cara falando da carne, nossa, estamos comprando Esse, carne de então. segunda, que legal, né? Veja bem, não dá pra comprar o patinho, mas tudo Que bem, bacana, compra 100, não sei o quê. O assim tá com preço bom, tá 31, né? E aqui o músculo, a senhora costuma fazer comida pra quem na sua casa? Meu marido e para 2 filhas. E aí, qual é? Ela me falou, Patrícia, de uma receita de um rocambole que eu fiquei salivando aqui. Com patinho. Com o patinho, mas o patinho também tá caro, né? Também. O que tá saindo mais aqui? O assim, a patinha de E trata de você boi, que nem um débil, né? Não pode falar essas palavras hoje em dia, mas é isso, né? Fala aí, Arthur, você queria falar, a gente Arthur. interrompeu. O problema não é só cultural, com a Lei Rouanet, esse negócio dos artistas que estão
também prejudicando, obviamente, QI, mas vivem do governo, né? Mas é também subsídio. O Itaú tem subsídio pra caramba. Tem Sim. várias empresas Claro. que tem subsídio. A Globo tem subsídio. Magalu. E aí falam, nossa, estão cortando. Magalu tem subsídio. Então, existe uma... E engraçado que não tem uma transparência, né? Nenhuma política objetiva sobre o subsídio, né? E não é claro quanto custa pro Brasil. Então, esses caras fazem de tudo, né, para dizer que não, a gente aqui tá preocupado com o país, mas tá preocupado primeiro com o bolso deles, né? E obviamente defende os seus interesses, defende a Lei Rouanet, defende a cultura, e acho absurdo o cara comer oção, como aconteceu agora lá em... Acho que foi Recife, né? Que teve mais uma imagem lá dos caras comendo osso, né? Sei lá. Que foi na época da pandemia, usaram essas imagens do cara distribuindo osso, acho que era o mesmo cara até. Falando, olha o Bolsonaro, o governo Bolsonaro. Só que, cara, quando você vai comparar os números dentro da pandemia, né, na volta da pandemia, um pouquinho depois, já estavam muito melhores do que estão hoje. Então, assim... E tem o seguinte, esse negócio da fila do osso é um negócio meio cultural. Comum, né? É comum, Eu não sei exatamente onde se é no Nordeste, se é em Recife ou Ceará, sei lá, procura aí. Mas parece que tem uma espécie de uma festa, digamos, um ritual, onde o pessoal, os açougues se juntam e distribuem osso para fazer uma tal sopa, que deve ser muito Mas bom. aí é que Mocotó tá. Deve ser muito bom. É uma das comidas mais É o mocotó, né? completas que tem de energia, Não, mas aí é que tá. Nutriente. Aí é que Nutriente. tá. Mas o grande ponto dessa notícia é os caras usarem isso. Claro, não, é isso que eu tô dizendo. Você nunca pode acreditar no que os caras falam, porque sempre tem, se você junta essa informação, né, que era uma coisa lá, e na época do Bolsonaro eles falaram uma coisa, agora eles estão falando outra. Isso. E aí você junta essa reportagem, se é que a gente pode dizer, da Patrícia Calada é um poeta, falando... Aliás, a Patrícia poeta tá meio... Né, ela era bonita, tá meio perdeu a poesia. triste, assim, vamos dizer. vai Perdeu a murchando. poesia. Pura prosa. E eu acho que é uma coisa Prosa ruim. da alma mesmo, né? Que a pessoa vai... Não, Mas, enfim, o cara apresentando e conversando com a dona do supermercado, aquele texto completamente combinado, sabe? Combinadíssimo. E aí não engana mais ninguém. Parece o Cantando na Chuva tem a cena final, né? Que para quem não sabe, vou falar rapidinho. A moça era do cinema mudo, e aí o cinema vai virar falado e ela não canta nada, a voz dela é horrível. E ela é dublada pela Debbie Reynolds, que é maravilhosa. E aí a feiosa lá, feiosa não, bonita, mas tem uma voz horrível, começa a cantar na última cena, e o pessoal, a Debbie Reynolds está atrás da cortina, né? Cantando. E o pessoal tá lá vendo lá a mulher cantando, achando que ela tá linda e não sei o que, e a Debbie Reynolds sempre escondida. E aí os caras abrem a cortina e todo mundo vê que quem canta não é ela, que a voz dela é horrível. Desmascarando. Então é isso que aconteceu no Brasil. A Globo era a loirinha lá, toda não sei o que, de repente abriu a cortina, não dá pra desver. As pessoas, porque eles acham assim, não, vamos controlar essa crise de confiança e vai resolver com o dinheiro do Lula, agora a gente consegue fazer Mas não dá, cara, já passou. Não Esse dá. trem já partiu, ninguém mais Sobretudo consegue depois olhar. daquele filminho, que ali eu acho que foi a O que a gente pá até de cal, sabe, né? Foi o filminho. O filminho não. que nós parodiamos a exaustão. Ali eu acho que foi a pá de cal. Assim, que o pessoal falou, porra, Aquilo é pegou isso muito mal. mesmo. Quer dizer, o que a extrema-direita está dizendo é verdade. A Pois é. extrema-direita. Aquilo pegou muito mal. E aí Muito mal, chama né? todo Tanto mundo que de extrema-direita, gente normal, que só quer seguir a vida. É lógico. Kim Kataguiri, a extrema-direita, para esses caras, né? Então, tipo, não dá, né? E quem tem um mínimo de noção, de inteligência, tá percebendo isso, né? Por incrível que pareça, tem muita gente assim. Tem muita gente também tosca. Mas tem muita Aí você gente... pega o Bom, Lucas... Fala aí. É mais fácil dizer que o Kim Kataguiri, é extrema esquerda, porque, pô, ele ficou do lado da Glaze Hoffmann, já andou de mandada com o PT na época do... No O voto MBL é extrema esquerda. Nesse Votou voto agora, contra. nesse voto agora do
das urnas. Voto auditáveis, impresso, sei né? lá, voto votou contra. Cara. Esse cara... O cara que essa não turma- quer mais transparência. Porque assim, é uma coisa você falar assim, não, o negócio funciona, mas eu quero. Tudo bem, se você quer mais transparência, beleza. Não, o cara é contra. Por quê? Não tem motivo pra ser contra isso. A não ser você querer menos transparência. Você não vai gastar muito imprimir um papelzinho lá. Então, nisso depois vai que o cara gastar apertar muito, o mas botão. gastar 200 bi pra transição energética, não. Tá aí tudo bem. Enfim. Mas Misturamos pega, por tudo exemplo, ali. até a própria esquerda, o Lucas que deve acompanhar mais, como o governo é um governo absolutamente irresponsável, né, enfia o imposto em tudo que é lugar, começa e gasta muito mais do que arrecada, tem que tirar da educação. Tem um monte de universidade aí perdendo Sim. tem um monte de gente que tem aqueles fiéis, lá não sei o quê, perdendo o benefício. Então, assim, é um negócio que Olha, mais 2 anos, eu falo. Não, mesmo esse pessoal não tá conseguindo defender, não. Então, Tá, é isso até que eu tô dizendo. Não, tá cheio de universidade a federal esquerda- em greve. Sim, Mas- a turma que reclama das críticas ao governo, que fala, tá dando munição pro Paim, não sei a o quê. turma tá ganhando. Não, mas mesmo os que reclamam das críticas, eles não reclamam das críticas porque falam que o governo tá bom. Eles não conseguem dizer que tá bom. Né? Eles só reclamam assim, porque exato. vão usar contra. Bolsonaro volta. Que nem a gente fazia um meio pouco isso. também do... Estão dando Cara, munição, O máximo que tem é o Eduardo Moreira, que há alguns meses atrás tentou, e ele parou de fazer isso, graças a Deus, né? Mas ele tentava, ele falava, não, a economia tá ótima, veja aqui, ó, o PIB crescendo, e não sei o quê, e etc. E ele pegava aqueles marcadores econômicos, que o Arthur sabe explicar muito melhor que a gente, porque não importa muita coisa, e falava, não, tá bom, é narrativa bolsonarista. Mas ele mesmo parou. Então, porque e a não tem sacanagem é que você vê a diferença. Quando tem um cara como, que é mais à direita, vamos dizer assim, o próprio Bolsonaro, o cara, mesmo sendo contra, Paulo Guedes é aquele liberalzão clássico, né? Então, mesmo sendo contra, não, ele honrou com os compromissos. Tem que pagar esse fiéis aí, beleza, vamos lá, ajudou as pessoas a terem... Pô, eu sou contra essa política, mas é uma coisa que tá aqui e a gente prometeu. O Lula e o PT, e sempre foi assim, cara, desde que eu sou moleque, o PT sempre foi contra o Brasil, sempre foi. Plano Real, que foi uma coisa que na época todo mundo achava que era uma coisa, E ajudar a e salvar. realmente fez a economia dar uma estabilizou a moeda. estabilizada e tal. Teve custos, mas estabilizou. Mas aí a questão não é nem se foi bom ou se foi ruim. A questão é, o PT era contra não porque ele achava ruim, era contra porque não era ele que estava fazendo, era contra porque o Fernando Henrique ia se dar bem com isso. Então, eles sempre tiveram esse pensamento de que, não é por o bem do Brasil, não é não vou votar isso porque isso vai ser bom. É pelo bem da minha causa. É pelo bem do meu partido, no caso era o partido. Me manter no poder. E continua igual. Então, o cara, sim. enquanto o Bolsonaro aumentou, né, a ajuda lá, principalmente por causa da pandemia, e mesmo sendo um governo liberal, teoricamente. E vai o Lula e corta BPC, e corta da educação, e corta... Ou seja, as pessoas preferem o discurso, as pessoas que votam no Lula ainda, né? Então, esse é o mais assustador. Do que A você realidade. olha ali a realidade na tua frente, Porque se você bicho. for para analisar, por exemplo, a última eleição, né, eu sei que é ruim voltar, mas assim, a falta de lógica, falta de é tão gritante, porque assim, o PT faz 12 anos, o PT estava no poder 14 anos. Sim. 14 anos no poder e eles tentam voltar com a mesma ladainha dizendo que o Brasil vai mal. Pô, o Brasil vai mal porque vocês estão ali, vocês não conseguiram... Desde que o PT existe, ele faz essa mesma história. Não, o Brasil vai mal. A herança maldita não acaba nunca. Não acaba nunca. Por quê? Porque é deles a herança maldita. É tipo uma família, Hoje o filho herança herda maldita, com 12 anos, com 40 ele tá falando, essa herança Essa é maldita. maldita. Exatamente, não conseguiu, não sai do lugar. Então, e é muito louco que, assim, o PT, na prática, a gente sabe das políticas deles, né? Inclusive... eles reclamam do rentismo liberal e tal, e não sei o quê, e estão favorecendo as mesmas pessoas. Pois reclamam, mas na prática ajuda. E sabe qual é uma coisa irônica? Vamos falar aqui que a gente é defensor da ditadura. É que é o seguinte, o discurso desenvolvimentista era o discurso do governo militar. Sim. E aí eles adotam um discurso econômico militar, enquanto fazem, às vezes, do liberalismo rentista e reclamam da direita. Cara, completamente uma coisa de doido isso aí. Pra quem gosta de lógica, que nem Lucão. a gente, é de enlouquecer, né, cara?
Então, Lucão, você vê a loucura. Eles pegam e reclamam do Campos Neto, que está aumentando os juros, falando que o cara é sabotador, não sei o quê. Só que toda a decisão do cupom, que aumenta os juros, foi dada por unanimidade. E a grande maioria das pessoas eleitas, indicadas pelo PT. E os caras ficam dizendo, olha, isso que está acontecendo é culpa do Bolsonaro, entendeu? Mas todos os caras que eles indicaram votam para aumentar os juros. Então, e o próprio Galípolo lá, que o Galípolo é uma indicação ideológica, que não sei o quê, que foi escolha pessoal do PT e tal, não sei o quê. O cara, ele trabalhou lá com os tucanos, é da mesma galera, defende as mesmas políticas, é tudo igual. Então, assim, eu não sei como é que compram isso aí. Eu acho que compram. Tava caindo em descrédito, a esquerda tava desesperada, etc. Aí veio o Bolsonaro, aconteceu a pandemia, falou meia dúzia de coisas que não devia falar, falou coisas que devia falar, mas a mídia distorceu, o nego ficou assustado, morreu gente, entrou em pânico, e aí ganhou-se alguma credibilidade no discurso da esquerda de novo. Mas agora eu acho que não, cara, não tem como, tá todo mundo vendo que quem elegeu o Lula foi o pessoal desses organismos internacionais, e eu não estou dizendo que eles... Novamente, não estou dizendo que eles foram lá e mexeram na urna, não é isso que eu estou dizendo, mas é o apoio midiático e etc. Não, basta ver a quantidade de coisa que foi censurada. Lula vai fazer isso. Sim. Fez, só que na época foi censurado. E agora não se fala mais isso, não tem desculpa, a gente errou. Enquanto o André Janones fazia mais cara, os Vingadores lá fazendo vídeo de apoio ao Lula, toda essa coisa. Cara, as conferências, o Lula voltou, todos os organismos internacionais se unindo, fazer, o Brasil está de volta, vamos acolher o Brasil e tal. Porque a fraude não é uma questão de urna eletrônica. Sim. Talvez a palavra não seja fraude, mas que houve uma desigualdade de interferência, não só americana, aqui dentro mesmo, das elites, essa coisa de, você não pode falar nada que o Lula vai fazer, e ele acabou fazendo tudo. Tem até um cartaz enorme que puseram num prédio, o cara foi proibido de botar, lembra? Acho que foi, sei lá, no sul, em algum lugar assim, nem lembro onde foi, Curitiba. Era um meme do Zap printado que o cara printou exatamente tela. O que o Lula ia fazer, o que... E, cara, você vai lá, dá cheque em tudo. Tá? Ele fez tudo aquilo. Até a coisa do aborto, ficou, não sei o quê. Você vai ver, na época falou, não, imagina, o Lula nunca foi a favor do aborto, não sei o quê. Você não podia falar que ele era a favor do aborto. Aí você vai ver todas as coisas que ou o STF ou o próprio Congresso tentam passar de aborto. O Lula tá lá, o PT tá lá apoiando, tá lá botando pra frente. Então, cara, é chamar a gente de idiota, falar que vocês são extrema direita porque fazem esse discurso, que é basicamente olhar pra realidade e falar, isso aqui é isso. Isso aqui é uma xícara do quinto elemento. Eu tô vendo. Tipo, não dá pra... Eu vou até tomar uma água. Mas o ponto final, para mim, é esse. Não é capitalismo versus comunismo, liberalismo. Isso é materialismo contra o cristianismo. Exato. Né? Porque qualquer uma dessas saídas materialistas vão dar ruim. Pouco Estado, muito Estado, não importa. Você tem, justamente porque tem até um livro do Johann Huizinga. Nas Sombras do Amanhã, e ele fala, cara, qualquer civilização, ela pode faltar tudo, menos misericórdia. E o que acontece na nossa, ela vai ruir. Se ela não tiver misericórdia, ela vai ruir. A nossa está se encaminhando com passos muito apressados esse direção. pessoal conservador liberal que fala assim, vocês, então, se vocês não defendem o liberalismo, com unhas e dentes, vocês são comunistas. Cara, vai ler o Chesterton. Não tem nada de... Vai ler os caras o Chesterton tem até uma terceira via, né? Que é o distributismo. Sim. E assim, que também nem sei se funciona muito, mas a economia americana mesmo. Funcionaria se todo mundo fosse católico, também não é. E nem é isso que a gente quer também. A pessoa tem o direito de ser o que ela quiser, entendeu? Não, mas a gente precisa pensar numa unidade comum de que, cara, isso aqui precisa ir para algum lugar. O distributismo tem várias críticas e problemas, mesmo dentre quem não é liberal. Mas o negócio a própria economia americana. Poxa, os caras falam, não, vocês têm que ser liberais também, enquanto defendem o Trump, feito exemplo, e o Trump está reaplicando a economia hamiltoniana, desenvolvimentista e tal, com protecionismo, da proteção da indústria nacional, reindustrialização, etc. Que são ferramentas, então, né? Exato. Você pode usar ou não. Então, o ponto existem vários modelos econômicos, que não são socialistas e não são liberais, e esse pessoal joga todos fora.
Pergunta se alguém aí tá indo atrás lá da harmonia de interesses do cara, e se alguém tá indo lá ler o list. Não, o pessoal não quer saber de nada disso. Ou você é liberal aqui, misesiano, e etc., ou você é comunista. Misesiano. 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 E aí, Arthur, o que você tem a dizer? Esse assunto me tira do sério. Esse assunto vai até ligar a câmera e... Esse assunto me tira do sério, porque, veja só, eles fazem a própria colocação do problema é uma mentira, que é o que vocês falaram. Ele coloca como se só existisse duas soluções, né? Então não tem nem o princípio do terceiro excluído. Né? Finge que não existe outras possibilidades e outra configuração. Bota a economia como uma ciência máxima, né? Mais importante, e onde é o que serve de parâmetro. Mas no final das contas, foi eu escrevi no Twitter outro dia, esses caras estão impressionantemente gramscianos, digamos assim, né? Porque viraram intelectuais orgânicos que buscam consenso e hegemonia, só isso. Então qualquer coisa que você sai, o cara fala que você não leu, que você é burro, que você não leu, como se você tivesse lido, entendido, e digo, não funciona, né? Mas o cara não acredita. Então e aí ele fica buscando consenso, etc. Agora, é por isso que é difícil sair dessa armadilha, porque como é que você começa a pensar o país, né, repensar o Brasil? Um exemplo, por exemplo, do Milei. Eu nem sou fãzão do Milei, como uma galera né, até porque eu acho que ele não tem as questões pessoais dele, morais, etc., que não tem a ver com o cristianismo, né? Mas vamos olhar só pelo lado numérico da questão, digamos assim. Tem gente que fala, beleza, o cara diminuiu a inflação, controlou, mas também a pobreza aumentou, né? Apesar de não ser uma unanimidade, mas por uma janela lá o cara falou que era. Tudo bem, veja bem, algum momento, se você quiser consertar e mudar uma estrutura, por exemplo, como do PT de 16 anos educacional, né, que teve no Brasil, a gente vai ter que fazer um esforço coletivo. Em algum momento vai ter esse esforço. Qualquer esforço coletivo que represente um sacrifício de curto prazo para mudar um sistema que está nos levando para a destruição total, na mesma hora é visto como, olha, uma piora imediata que não vai melhorar de jeito nenhum, entendeu? Então, que é o discurso que sempre foi do PT, você fala, cara, na verdade. Exato, é um discurso terrorista. Aí você fala assim, cara, então como é que você vai resolver isso? Não tem nenhum sacrifício de curto prazo, de médio prazo, para poder ajustar as estruturas e depois a gente começar a colher lá na frente, e até mesmo ter um ato cristão, né, de sacrifício. Talvez nem eu vá ver essa colheita, mas o meu filho e meu neto, né, irá ver. Então, não é isso, é tudo imediatismo. Então, esse é o ponto que para mim me dá um pessimismo, porque a pessoa que for séria e querer resolver, começar a enfrentar os problemas, por exemplo, do país, em algum momento vai exigir um sacrifício. E não existe, por parte da elite e da mídia, a vontade de explicar, politizar as pessoas da necessidade de certos sacrifícios, entendeu? Por isso que ela vai ter que gastar com comunicação, infelizmente. Uma É. boa grana vai ter que ir com comunicação. Porque essa a coisa pessoa assim, que ganha, a pessoa que fizer, por quiser exemplo, fazer um dos direito. problemas que o Bolsonaro enfrentou, porque assim, comunicação era um lixo. A comunicação dele era um lixo. Se ele tivesse se preocupado de botar bom, talvez ele tivesse tido outro destino, cara. Mas é que ele estava brigando certeza. com uma coisa, com uma máquina, né, de Sim, comunicação. mas uma máquina que já foda, estava cara. ruindo. A máquina já está ruindo. Mas, velho, veja, A máquina, tinha um recurso. máquina de imprensa, porra, se você fizesse para cada, porra, dá pra você tem dinheiro para isso ali, né? Tinha um recurso Eu que acho. o Bolsonaro ele sempre brilhava quando ele falava diretamente com o povo. Então, Que é o contrário do que acontece quando a esquerda fala, porque eles estão tão desconectados, a esquerda atual, que é essa esquerda liberal. Mas então, por isso você tem que jogar o cara para armadilha. O Bolsonaro, A comunicação é isso. A comunicação não é só ficar falando. É trazer o cara para falar errado, falar Não, é que existe um recurso no governo que é o seguinte: você aperta um botão, aí todas as redes de comunicação, a TV, etc., falam pronunciamento oficial do governo e tal, não sei o que. Rapaz, se tivesse feito isso, ao invés de falar, vou me pronunciar, chama o repórter da Globo, que é o repórter da Globo, vai lá, bota a casca de banana, enche o saco e tal. enfia merda lá. Não, aperta o botão e fala pro povo. Fala, acabou e vai embora. E vai embora. Aí o cara vai mentir sobre o seu pronunciamento, mas, pô, o cara viu que você falou na íntegra. Ele tem como comparar, Exato, né? exato. Então, assim... Não é o foco do programa, mas eu acho que Exato, tem um pouco desse- então... então, e eu tô trazendo isso pra gente relembrar o que fez essa nova direita, de fato, ascender ao poder.
acender aos corações e às mentes das pessoas. Foi a comunicação franca e direta a respeito de problemas concretos que nós estávamos vendo. Exato. Existe um discurso moral, que o pessoal reclama, é a pauta de costumes e etc. Existia, mas ele era sempre tratado de maneira concreta. Fala, olha, tem essa ideologia aqui, estão fazendo isso aqui na escola. Né? Lembra do William Bonner lá em Choque, que não mostra esse livro em rede nacional. Né? Pô, não pode mostrar em rede nacional. Até você na na escola, a criança pode? Quase Exato. entregando o problema, né? Exatamente. Então, assim, a esquerda, atualmente, esse governo aí, ele tá de fato lidando com problemas concretos, mas ele está resolvendo problemas concretos de uma elite internacional, né, que quer empurrar essa agenda, que quer diminuir produção, quer diminuir consumo, etc, etc. E a nossa turma, quando vai bater nesse pessoal, não trata desses problemas concretos. Né? Então a gente tem... que é o grande problema da direita, vamos chamar assim, quando trata de assuntos como racismo, como feminismo e não sei o quê. Tudo bem, muitas vezes vai bem no ponto, mas também não tem aquela coisa de olhar e falar, cara, realmente existe um problema que os caras amplificam, que eles mudam, que eles tiram de foco, tudo bem, mas existe algum problema ali. Existe mulher que apanha do cara sem motivo algum. Existe também a mulher que sacaneia o cara, que é um cara legal. Então, assim, essa coisa de você olhar, parece às vezes no Brasil que você precisa, eu vou escolher essa posição aqui e vou ficar independente. Exato, não vira um fetiche da realidade. Mas é um pensamento fetichista. É um fetiche da ideologia, entendeu? É um fetiche do conservadorismo. Bom, cara, é tão fetiche que você olha os comportamentos. Né? Os caras ficavam imitando o Olavo como se aquilo fosse dar a eles alguma autoridade. Entendeu? O cara fica fumando, o cara fica usando gravata borboleta. Não Olavo, mas assim, tem vários desses caras que é sempre aquela ideia fetichista do pensamento estético, da compreensão estética da vida, entendeu? Então eu me visto assim, logo eu sou assim. Né? Não tem nada, uma mudança interna da pessoa. E por outro lado, a gente aqui, as nossas discussões, mesmo nos almoços, a gente sacaneia, agora eu não sei mais qual é o certo, mas enfim, aqui, e essa coisa do liberalismo também, eu era ultraliberal, eu era o cara, não a economia, que eu nunca entendi muito, mas aquela coisa dos costumes, você faz o que quiser, não sei o quê. E aí, conversando até já no Quinto Elemento aqui, a gente já conversando nos bastidores, o Lucas sempre me fala, não é por aí e tal. E ele me convenceu, por incrível que pareça, ele me convenceu de algumas coisas. Aprendendo doutrinado. Não, aprender com tem jovem. alguma coisa errada aí. Mas aí, mas não foi só o Lucas. Aí é que eu falo. Missão concluída. Aí, Duguin, deu certo, hein? Pode aumentar meu salário. Não, mas aí não foi só o Lucas. Aí é que eu falo, porque aí o pessoal fica falando assim, vocês são comprados, foi uma ideia que alguém colocou. Se o Lucas falasse sozinho isso, eu ia falar, jovem, é a mesma coisa que a gente tá falando aqui. Mas aí eu comecei a ver gente, assim, conservador, que eu acho, assim, que pensa até diferente. Os caras lá nos Estados Unidos, que eu gosto do Daily Wire, lá, o Michael Knowles. Você vai falar que o cara é de esquerda, que ele é comunista? Não, mas o cara tá falando uma coisa parecida, que é assim, a moral tem que estar acima da economia, às vezes a gente tem que ajudar. O outro que eu gosto mais ainda, que é o Klavan, mesma coisa. Outros canais de pessoas completamente diferentes na Europa. E aí você começa a ver e repensar mesmo as coisas que você tinha como totens ali. E tudo bem. Parece que aqui, eu virei Red Pill. Agora eu sou Red Pill, toda mulher não presta e não sei o que. Não adianta eu ter como é que se diz? Exemplos diferentes que eu não vou aceitar. Você deve estar mentindo, então, se você deu outro exemplo. Assim, tem um problema que é essa coisa meio brasileira, que deveria ser boa, né? Que é essa malemolência de você saber jogar no lugar que você está, né? Isso você está num ambiente que as pessoas são rígidas, você fica meio quieto. Quando você vê que as pessoas são mais soltas, você solta mais. Você devia ter isso e para uma realidade como a nossa, que é absolutamente, cara, vasta e vária, né? Você tem cenários diferentes em bairros aqui. Imagina você chegar no Amazonas, né? Cara, é muito diferente, são realidades muito complexas. E o cara adota essa postura assim, não, a gente não pode ser escutado porque a gente é duguinista. Não foda-se, nós estamos falando de problemas, não importa, pode me chamar do que você quiser, caguei. A minha questão é o seguinte, eu estou discutindo situações
que a gente precisa resolver. São situações Entendeu? concretas. São situações concretas. Não, mas não sei o que. Porque o Platão falou uma coisa aqui e a gente não é assim. Platão viveu, entendeu? Tem muita coisa do Platão que a gente utiliza, mas tem certas tem as coisas que a gente coisas precisa universais, adaptar. A gente exato. adaptar Cara, para as nossas realidades, que esses caras cagam. Isso é Eles tão estão óbvio, né? cagando. É o seguinte, ó, tem 10 mas eles não mandamentos. O que mais me assusta é que ele não entende. Outro dia eu vi a menina falando assim, não vou discutir com o Kipaio que ele não leu Adam Smith. Bom, tá bom. Então não discuta. ó, tem 10 mandamentos, não tem? Tem 10 mandamentos? O jovem rico não estava cumprindo os 10? Tava cumprindo os 10. Aí Cristo falou, se você quiser ser perfeito, você pega isso aí que você tem e dá para os pobres, né? Aí vão falar, Jesus é socialista. É que ele mandou o cara dar para os pobres. Ele falou que era melhor que ele desse. Ele não foi lá, apontou uma arma na cara dele. Como era o socialismo. exato. né? Não Agora, importa. A minha questão é o seguinte, eu vou Agora, sempre no tá. emissor, desculpa, só para fazer esse... Jesus é socialista. Tá bom, então você também é. Você deu alguma coisa para os pobres? Divide sua fortuna. Fala para Eduardo Moreira. Eduardo Moreira chama Jesus de socialista, então divida a sua fortuna, Eduardo Moreira. Então, mas o ponto que eu tô fazendo é justamente o pessoal da direita, porque quando você vem falar de dar alguma coisa pros pobres e de ajudar, o cara acha ruim. O cara acha ruim, olha, tá com esse discurso meio socialista, lá vem a teologia da libertação. Cara, olha, meu amigo, O cara não Papa- leu nem o catecismo. O Papa Leão XIII era da teologia da libertação. Ele pois era, é, ele exato. era, vê lá o que ele escreveu sobre o capitalismo liberal. Né? Então é o seguinte, e mais, veja, essa coisa de avaliar situações concretas, você não precisa, olha, qualquer cristão sabe que os 10 mandamentos, apesar de serem princípios gerais, eles são aplicados caso a caso. Sim. Uhum. Olha, não roubarás. O não roubarás, ele tá no final, ele tá depois do não matarás. Por uma razão. Porque é o seguinte, porque a vida é mais importante do que a posse. Então, se o sujeito ele tá morrendo, ele precisa comer alguma coisa. Senão ele vai morrer, ele já tá com fraqueza, etc. E não sei o que, ninguém dá um negócio pra ele comer. Se ele pegar uma maçã que não é dele, pra que ele não morra, ora, Tem uma ele não hierarquia. tá. aí. Exatamente. O negócio é o Exatamente. seguinte. Agora, se ele preferir morrer porque ele tem um escrúpulo que se ele pegar uma maçã ele vai estar roubando, aí pior, é pior. é pior. Então é o seguinte. Aí, que é diferente do cara falar, não, tá roubando pra tomar uma cervejinha. Pra tomar uma cervejinha, exato. Aí você vê Porque eles usam esse conceito, né, que Aham. você acabou de explicar, E deturpam. justamente pra falar isso. Não, Distorcida. mas aí é uma justiça que você tá fazendo roubando do rico. Então, o ponto Também é o não, seguinte, eu não tô aqui defendendo, eu não tô fazendo isso para fazer uma apologia do roubo. É para mostrar que, assim como, olha, de fato, a livre iniciativa tende a conseguir resolver os problemas Sim. das coisas que estão em volta dela melhor, porque o cara tá na situação concreta, ele tá vendo o problema, ele Sim. sabe como resolver. É mais fácil você ver as coisas estando inserido naquela realidade do que o burocrata lá de cima Exato. para baixo. Agora, o ponto é o seguinte, existem circunstâncias em que você olhando as coisas de cima para baixo, você consegue ver que o cara que está na livre iniciativa teve uma ideia que ele não vai conseguir executar e que vai ser boa para a sociedade inteira, porque ele não tem recurso financeiro suficiente para começar. E aí você vai lá e ajuda o cara, e aquilo favorece aquela comunidade inteira. Existem problemas... Isso também é deturpado, porque os mesmos liberais estão lá recebendo dinheiro. O Lehman teve um monte de apoio, BNDES, não sei o que. Esses liberais aí, os não é aquele Wesley. Ele não quer que ajude o carinha lá, o sapateiro, Isso, sei lá, é. mas quer ele mesmo. Não, porque eu vou... E aí a desculpa é exatamente essa. Não, porque eu vou movimentar a economia. O sapateiro não movimenta, porque ele é... o sapateiro. Eu, que já tenho tudo, eu quero um pouquinho mais, que o sapateiro vai pagar, inclusive, no imposto dele, para mim. Então, assim, é tão simples de ver isso, mas as pessoas estão tão alucinadas com essa coisa de, não, é a minha ideia e eu vou ficar com ela até a morte, Sim. não sei o quê, que, E, porra... isso chega num ponto em que o cara começa a defender os inimigos que ele mesmo declara que são inimigos dele. Porque é o seguinte, teve essa grita aí por causa do negócio vocês estão atacando o capital financeiro especulativo. Fala, meu amigo, não é você que fala de metacapitalistas? Os metacapitalistas, que eles superam o capitalismo e eles vão lá e compram o Estado para fazer as vezes deles e não sei é o o que que lá. tá acontecendo. Fala, então, mas tá bom, ou eles existem ou eles não existem, né? Porque se eles existem, eles são financistas especuladores. Normalmente. E se eles existem enquanto financistas especuladores, eles existem enquanto pessoas concretas. E eles podem manipular o raio do governo e provavelmente o estão. Ou então a sua tese é furada.
Então, ou então chega no Brasil... Não, o único metacapitalista que tem é o Jorge Soros. É o Jorge Soros, é o pessoal que tá lá na Rockefeller, é o Rockefeller Neto, é o Ford Os outros Bisneto. não, os que né? estão aqui... Não, aqui chegou no Brasil. Meu tudo amigo, legal. Exato, chegou no Vira Brasil, tudo legal. o cara pisou ali na Faria Lima, já pode canonizar. Né? O cara pisou na Faria Lima é igual São Pedro, que você passa perto da sombra dele, ele te cura. Né? Porque é aqueles prédios, você passa nos prédios da Faria Lima, quando tá batendo sol ali, você sai. Você viu que o do Google é furado no meio, então para não bater sol em todo mundo, não, eles não querem assim, exatamente. distribuir essa É coisa. claro. Não é para todos, não é para todos. Então, assim, é uma coisa impressionante. É como se... agora eu tenho que defender o capital especulativo inteiro porque o liberalismo. Senão, exato, porque é o mercado. Fala, meu irmão, calma aí. Você tá louco? Então E outra, a mesma coisa, o contrário também. Falar que todo Virou cara religião. que bota lá o seu dinheirinho na bolsa é um especulador, filho da mãe. Que é o né, os comunas já falam isso, que qualquer capitalista, qualquer dono de uma birosca da esquina é um capitalista malvado, empresário. Então, assim, você vai ser tão idiota quanto, né? Porque você tá indo pro lado. Agora, olha, por princípio, seria melhor mesmo se o Estado não ficasse se metendo tanto nessas coisas. Sim, eu também, em princípio, eu também acho. Exato. Até a própria doutrina social da igreja, o princípio da subsidiariedade, ou então tem aquela teoria reformada da soberania das esferas. Dentro da doutrina do princípio da subsidiariedade, você não resolve um problema local de maneira geral. Então, se a coisa pode ser resolvida localmente, pode ser resolvida por indivíduo, deixa eles resolverem. Se não pode, aí você vai numa esfera superior, na esfera superior, até que resolve. A soberania das esferas é a mesma coisa. Cada esfera tem a soberania sobre o que lhe compete e Deus é soberano sobre todas essas coisas. Né? Então você tem, os problemas da família sendo resolvidos pela família, a liberdade da família, a soberania da família dentro da sua esfera, você tem a soberania dos negócios dentro da esfera. Enfim, você tem coisas aí que são até semelhantes. Mas agora o cara, para ele não. Você tem uma mega esfera única, que é a esfera do capital privado, e nada pode tocar ali. Então, velho, você tá transformando... mais um ídolo. Exato. Você tá transformando o dinheiro num ídolo e querendo que ele seja onipotente. E às vezes não tem que ser. Né? Então enfim, fala, diga, Arthur. Dinheiro tem que ser desprezado. Os artistas têm que desprezar o dinheiro. Pera, calma. Os grandes artistas, não? Calma aí. Grandes artistas. Só assim a gente refaz esse país. Vai, Não adianta, fala, Arthur. Concordo. O Brasil é o país que caiu o Mas caminhão, o vai todo mundo liberal- roubar, desculpa. Posso falar também? Você quer ouvir? Nada. Pode, franga. Fala aí. O liberalismo virou religião, assim como o wokeísmo. Ela virou uma religião, virou e engraçado, porque do jeito que os caras põem, eles bebem diretamente dessa fonte do positivismo, né? Porque o cara quer seguir um modelo que ele acha que aquilo que é verdade, determinístico, como se fosse uma lei da física, né? Então ele vai aplicar o modelo econômico como se fosse uma lei da física e ele virou um positivista, que é exatamente contrário, desde o início, ao cristianismo. Então o cara volta à escola da razão, o próprio... Qual é o nome daquele cara? Que era... agora me esqueci, mas ele falava que o racionalismo burocrático é a evidência da decadência de uma civilização. E é exatamente o que esses caras estão cada vez mais tentando fazer, né? Que eles defendem. Então virou uma religião, cara. Não dá para discutir com esses caras. Eles conseguem ter uma lavagem cerebral, terem tomado uma lavagem cerebral tão grande quanto os identitários, para mim. Uhum. Tão grande, porque ele é incapaz de pegar Adam Smith e falar assim, cara, Adam Smith é do né? Tem umas ideias ótimas, mas aqui o cara erra. Não, ele é perfeito, de ponta a ponta. Sim. Você leu Adam Smith? Parece que o cara tá falando da Bíblia, né? Que é a verdade de ponta a ponta, né? Que não erra, que é perfeita. Então, é impressionante, cara. A lavagem cerebral que foi feita de 60 para cá em cima desses caras é digno de bater palma mesmo. Pessoal competente. Muito bem. É isso aí. E aí? Tem mais? Eu acho que... Esgotamos? Eu acho Mais que um assunto? Mais um assunto esgotado. Acho que mais um assunto. Torce, vamos ver. Ainda tem que ser aprovada nessa, Então tá, vou dormir. essa lei? Ainda vai ser aprovada, né? Ainda- Você vai quer ser dizer, quando votada, for né? pro ar, eu não sei, né? Todos vai ser votada, os né? cortes estão para ser votados. São cortes, a gente já viu, né? Boa parte.
Nunca é onde Mais um deveriam remédio cortar. Aumenta imposto e quem está se ferrando é a gente. Basta você ir no supermercado e assim, não é uma coisa pouca, né? Você tá a olhos vistos, porque depois do Plano Real aumentava, quando você via 10 anos depois, você falava, nossa, lembra quanto era e tal. Agora já está começando aquela coisa que era um inferno, eu lembro, que foi logo que eu entrei na vida econômica, que é assim, uma semana já está mais caro, você tem que comprar antes, senão vai... E isso é ruim. Voltar a fazer é compra ruim do mês, principalmente né? pro mais pobre. Pro mais pobre. Sim, mais ferrado. Não, e até o Jones Manuel tá falando, pessoal, é só mesmo, como é que ele falou? É só mesmo um petista para conseguir fazer a direita defender o pobre e a esquerda ficar... Então assim, o negócio tá num nível que é difícil. Tá ruim. Não dá, tá ruim. não dá. Arthur, só mais um negócio. Aí na Europa, não sei se você vai ter alguma informação sobre isso, mas aí meio que se inventou o bem-estar social, né, esse tipo de política. Como é que eles tratam velhinhos deficientes, meio debilóide que nem eu, assim? Ele tem algum benefício imexível, como diria o Magre. Magre? Olha só, essa questão do estado de bem-estar social, inclusive, eu vou te falar dos velhinhos, mas é bem legal até para cutucar o liberalismo, porque ele veio como uma solução, obviamente de esquerda, né, mas pensado exatamente pelos os exageros do laissez-faire, né, que foi feito na época lá da Revolução Industrial e tal. Mas, e aí tem um livro que eu tô lendo, que é bem provocativo, que ele fala que a União Europeia, que muitos consideram um modelo de esquerda, né, um modelo de globalistas e tal, é a primeira região onde foi feito um liberalismo na sua essência, que é exatamente o contrário do que os caras acham, né, porque é uma coisa transnacional, com uma moeda única, né, com uma política aduaneira única, que o capital tem mobilidade, e o cara falou, mas tem que ter algum controle. Então sempre tem alguma regra, né? Então você vê que como esses caras convergem, agora eu vou apanhar pra caramba, mas como eles convergem pro comunismo, né? Então eles realmente são uma fase intermediária do comunismo. Mas enfim. Inclusive... na prática, eles têm aqui, sim, cara, vários planos de cuidado com os velhinhos. Isso é de fato, em Portugal, não vou dizer que os caras ganham bem, não ganham, sim, entendeu? Mas existe um cuidado muito maior, muito maior. O Brasil é quase que, como diria o Collor, imexível mesmo. É difícil cortar a pensão. O que os governos fazem, que eu estava conversando até hoje no almoço, eu não estou aqui na Europa hoje, né? Estou em Dubai, estou voltando amanhã, mas estava conversando hoje, que é um dos maiores cinismos da face da Terra, que são duas coisas, o empobrecimento programado e o crescimento por empobrecimento. São duas coisas que como entubaram isso na gente. Então, o empobrecimento programado é o que defende o liberal. Porque ele vira e fala assim, cara, olha só, vai ter uma inflação, mas é controlada, tá? É 3% ao ano, tá bom? E nós vamos aqui brigar com juros para não sei o que, para manter em 3%, estabilidade de preço. O que ele está dizendo para você é que ele vai tirar todo ano 3% do seu poder de compra. Porque se ele aceita uma inflação de 3%, 4%, ele está dizendo que todo ano você vai perder 3%, 4% de poder de compra. Significando que em 20 anos você vai perder 60%. Então, o dinheiro que você tinha, 20 anos depois não vale nada. Então, e o cara assume isso como uma política super saudável, né? De, basicamente, defraudar a vida das pessoas. Porque ele tinha que ter dito, cara, eu não vou aceitar uma perda de poder de compra. Então, esse é o empobrecimento programado. E o outro, que é um bom termo, é o crescimento pelo empobrecimento. Que é o seguinte, o cara vem e fala assim, olha, a economia cresceu, aumentou a produtividade. Show, mas aumentou como? Não, globalização, nós reduzimos salários. Pô, que ótimo, o cara ganhava 5 conto, agora tem um chinês ganhando 4, 3 lá, então para ele competir ele aceita com 2. E aí, obviamente, a economia movimenta muito mais, mas todo mundo ganha menos. Aí, quer dizer, é brilhante a ideia do cara, né? Então é o crescimento pelo empobrecimento. Realmente são dois pontos que os caras fazem, entendeu? Enfim, mas essa é a forma como acabam empobrecendo bastante a população, inclusive na Europa.
Mas E é engraçado. Oh, desculpa. Muito engraçado. Vocês estão achando tudo muito engraçado. Você estava falando e eu comecei a lembrar que me chamou muita atenção recentemente ler autores do começo do século XX, assim, ou do fim do século XIX, que falam exatamente isso que a gente está falando. Essa crítica ao liberalismo vindo do conservador, não vindo da esquerda. É uma coisa antiga, o pessoal acha que é nova. Agora os conservadores estão virando conservadores russos, chineses. Não, cara, isso aí tem do século XIX já um monte de autor fazendo críticas exatamente por causa da Revolução Industrial. Aliás, o Charles Dickens critica o malthusianismo na época já. Literalmente, até nesse caso, ele é literal. Literariamente. O senhor Scrooge fala, tem que essa diminuição populacional mesmo, que tem muita gente no mundo. Ele fala ipsis literis. Então, assim, não é uma coisa que, agora os caras se venderam e viraram... se você olhar a história do pensamento, tá lá já faz tempo. Sim. Né? Fala aí. O que eu ia dizer é que, para você ver como as coisas se conectam, né? Você tem esse crescimento por empobrecimento, em que a economia se movimenta muito mais, o pessoal que está lucrando continua lucrando, a lucratividade deles até sobe, mas as pessoas ganham menos, aquela coisa toda. Aí o sujeito está ganhando menos, né? E em certos setores, em certas regiões geográficas, você tem um desemprego, aí o cara começa a depender do assistencialismo do Estado. Por quê? Porque ele poderia ter familiares, mas não só os familiares estão desempregados, a situação está difícil, como a unidade familiar foi dissolvida por uma série de ideologias malucas que geram essa desintegração. E aí esse cara, ele acaba ficando na conta do benefício social e se torna de fato um estorvo, um parasita para todo o resto da sociedade. Só que a sociedade agora não é o bairro dele, não é a família dele, não é o país dele, é a sociedade global. Então você tem no globo certos grupos que estão em certo lugar sendo favorecidos e que agora tem por seu interesse destruir o sujeito que está ali e que o está parasitando. Ou, se nós tivéssemos uma ordem plenamente cristã e etc., seria de ajudá-lo. Só que aí quando você vai ver a ajuda, né, que se conecta com essa coisa do assistencialismo, não é um programa de assistencialismo de, cara, eu vou gastar um recurso aqui, eu vou fazer um sacrifício na economia que seja, para ensinar esse sujeito aqui a produzir e a conseguir sobreviver. Nós estamos num país fértil em que não era para ter problema de fome, porque cresce comida em todo lugar. Né? Eu não vou ensinar aqui o sujeito a pegar o terreno baldio na favela ali, a montar um tanque d'água para ter umas carpas e a plantar um negócio ali para a comunidade inteira se alimentar e ninguém passar fome. Ninguém tem dinheiro, mas pelo menos comida não falta. Né? Não vou fazer isso não. Eu vou dar 500 conto para esse cara, para ele gastar nas lojas americanas, no Carrefour e no Cacete, no Tigrinho, tanto faz. Se não estivesse gastando no Carrefour, tava bom ainda. Né? No Tigrinho, e acabou. Eu deixo ele lá. Você não tem um programa, um plano de como é que eu vou fazer para pegar esse cara, tirar daqui e colocar num lugar melhor, segundo a necessidade dele. Não tem. Não tem. Você tem, eu vou dar um dinheiro para esse cara e f***se. Né? Que, inclusive, esse modelo de assistencialismo não é um modelo socialista. E eu não estou defendendo o socialismo aqui, pelo amor de Deus. É um modelo neoliberal. O que o Lula faz é dar um dinheiro e quando não dá o dinheiro ele dá um voucher. Um voucher para gastar nos amigos dele, né? Como o caso do ProUni. Então cara, é uma coisa bizarra. Realmente, o problema não é você ajudar. O problema é ajudar sem plano para fazer a vida do sujeito melhorar. E assim, as pessoas de boas intenções, né, que brigam com a gente, porque vocês são antiliberais, não sei o quê, podiam sentar e discutir, começar a gente discutir todo mundo um futuro melhor, né? Sim. Porque assim, se ficar por causa de picuinha, porque você, ele deu gatilho, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque a gente vai ficar aqui falando sozinho, muita gente até vai ouvir e tal, mas sem nenhum poder de ação para mudar essas coisas. E tem gente grande, cara, que poderia mudar e entender um pouco isso e falar, também realmente o Deus mercado não... Tem gente com caneta na mão que pode fazer alguma coisa. E o cara com caneta na mão muitas vezes cai na picuinha. O cara tá lá, o deputado que era para estar fazendo alguma coisa, tá na rede social brigando com o Joãozinho que falou que porra. E o liberalismo não é tudo isso. O ultraliberal compra comida pro filho? Pro recém-nascido? Pro bebezinho? Então não é tão liberal. Porque tem que largar lá o ultracomunista gosta de sustentar o filho de 50 anos em casa? Então também não é ultracomunista. É só botar dentro do seu bloquinho. Do núcleozinho. Você vai ver que nem tudo pode ser
Então, Preto no ferro e branco. fogo, É, exatamente. preto no branco. Muito bem, e aí Muito finalizando bem. então, Fim. um abraço a todos, muito Beijo, obrigado. esse vai esse ano ainda? Não sei, é melhor não datar. Quem sabe é o produção. Se for esse ano, Seu produção. feliz ano novo. Se for ano que vem, Que frase ridícula. Porque o cara está sempre vai vendo ser esse ano, quando ele tá... se for em 2024, feliz ano novo. Se for em 2025, A gente só grava, que a este gente ano não sabe comece... quando sai. Olha, se esse Então, vídeo assim, saiu hoje, que Deus te abençoe. Saiu Feliz hoje. ano novo, feliz ano novo, caso você veja esse programa em 2024, e se está vendo em 2025, que esse ano de 2025 seja cheio de bênçãos e alegrias. É pra isso aí. vocês. Isso aí. Muito obrigado. Não percam a nossa programação, que está muito boa. Eu não vi, mas minha filha viu. Não, é verdade. E é isso aí. Um grande abraço. Até o próximo Sabe que isso é programa. pecado, né? Você tá tentando prever o futuro contingente que só Deus conhece. Ah, meu Deus. Corta, 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 corta. Corta a unha. Saiu. Chega.